Boas, malta. Hoje temos um review ao capacete Dual Sport LS2 Power Evo. Ora boas, pessoal, hoje vamos fazer o review ao meu capacete. Vou fazer o review ao meu capacete LS2 Power Evo. Primeira coisa que eu destaco: amigo do utilizador. Porquê? Conforto. Segunda, já vem com o casco pré-formado para receber o intercomunicador, quer ao nível da queixeira, com o rasgo para levar o microfone e a respectiva mangueirinha, né? Mangueirinha não, tubagem flexível, e no próprio casco de isopor, como dizem os nossos amigos brasileiros. Nós, em Portugal mesmo, é o esferovite. Já traz os orifícios pré-formados no próprio esferovite, para levar os headphones ou as colunas. Em termos de conforto, os tecidos são cortados a laser, as esponjas suficientemente macias e sem costuras que incomodem o utilizador. Na zona onde leva os auriculares já vêm furadas para uma melhor captação de áudio. A nível de insonorização, não é o capacete mais insonorizado do mundo, não é, de facto não é, mas também não é o pior que eu tenho. Sendo um Dual Sport, a velocidades elevadas em autoestrada é um capacete que se nota a presença dele, porque falta-lhe aqui um bocadinho do defletor que eu tirei, e esse bocadinho do defletor é o suficiente para a cabeça ir confortável sem abanar. Mas se este bocadinho do defletor, né, faria toda a diferença, ali aqueles 6, 7 centímetros, ele abana muito a velocidades elevadas. Mas a pala é amovível. Sendo a pala amovível, o que é que acontece? Não abana, fica como se fosse um capacete normal, integral. Um full face, sem pala, não abana. Agora assim, não, abana um bocadinho. Em termos de ruído, interior, epá, não tem grandes problemas. Em baixas velocidades não se nota. Numa viagem longa ainda não o testei o suficiente para poder dizer assim. É tolerável. Não o testei. Para motovlog, aconselho e recomendo, porque a acústica dele é suficientemente boa para, com a minha GoPro, eu não ter problemas de ter que andar aos gritos dentro do capacete, porque também não recebe muito ruído exterior. Refrigeração ou ventilação, neste caso, tem assim umas entradas de ar generosas e umas saídas iguais, ou seja, um capacete fresquinho para o verão. Para o inverno não sei, ainda não o testei, mas depois posso dizer. A particularidade é que a única ventilação que é possível de fechar é aqui a da queixeira. Em cima não tem, ou seja, não tem portinholas para proceder ao fecho da ventilação. Pelo que lá está, não sei como é que é em termos de tempos mais frios. Outra coisa, a viseira é ampla, ou seja, um campo de visão de quase 180 graus, que é muito bom, o que é mesmo muito bom. E tem outra coisa boa, tem uma viseira escura que é muito confortável em dias de sol intenso. Eu já a testei e recomendo. O meu grande like para a viseira escura. É o capacete que eu tenho mais confortável, porque a minha cabeça é um bocado estranha, parece quase um paralelepípedo, e a coroa, ou seja, a parte de cima, encaixa perfeitamente
e não é nada desconfortável. Eu já fiz viagens de 1, 2 horas com ele, epá, e adorei, sim senhor. Outra coisa que eu gosto, a fita do feixe micrométrico não magoa, outro ganda like. E os pitosgas, como é o meu caso, pessoal que usa óculos, as esponjas são suficientemente flexíveis para entrarem as hastes dos óculos e elas não ficarem nem muito apertadas nem muito soltas, o que é bom. Ou seja, nós não sentimos basicamente que vamos com óculos, porque as hastes não se fazem sentir dentro do capacete. O outro capacete que eu tenho, o K-Berg X-Trace, esse não, é muito desconfortável porque a calota é muito apertada e as esponjas magoam o suficiente e não dá para... As orelhas às vezes ficam dobradas, outras vezes as hastes dos óculos estão mal metidas e é um ganda pincel para andar a acertar isto, pronto, mas funciona. Agora este, não, este funciona mesmo, epá, e sinceramente eu recomendo para quem faz motovlog. O meu microfone, o microfone da GoPro está colocado nesse orifício que eu falei no princípio do vídeo, ou seja, dentro, aquilo é um rasgozinho pequenino, onde entra o microfone do intercomunicador, e lá aquilo está metido, em posição frontal, ao nível da boca. Tem as entradas de ar logo por trás, mas a zona onde está encaixado o microfone não sofre influência da entrada de ar da queixeira. Epá, e posso-vos dizer, recomendo vivamente. A acústica dele é muito boa, acho que já me estou a repetir, se não me estou a repetir, olha, a acústica é boa, não é preciso andar aos gritos, nem fica um ruído ensurdecedor. Isto agora também estou a andar devagar, até poder ir de viseira aberta. Vou só aqui abrir um bocadinho a viseira, embora esteja muito vento, que é para depois vocês me dizerem de vossa justiça. Oi, desculpem lá, este movimento de câmara. Pronto, agora a viseira vai aberta, e o áudio que eu tenho é o áudio de viseira aberta. Vamos fazer quase isto até ali ao cruzamento, porque o vídeo também já está para acabar. Portanto, em 10 pontos possíveis, em termos de conforto, o único senão é mesmo a insonorização por si só. Se fosse mais insonorizado, provavelmente ficaria melhor, seria melhor, mas também creio que o áudio, em termos de motovlog, poderia ser um pouco mais empastado, coisa que não acontece. Uma coisa que eu não tenho neste capacete e que tenho nos outros dois, pin lock. Ele já vem preparado para lente pin lock, mas não traz. O preço deste capacete, o preço médio, anda na casa entre os 110 e os 170 euros, mais coisa menos coisa, consoante a loja, consoante as promoções. Eu gosto. Existem vários modelos, vários designs. O meu é mate e tem os gráficos a branco e a preto, pronto, como estão as fotografias aí no princípio do vídeo. Espero que tenham gostado de um review sincero, de um capacete que é para mim novo, mas sem dúvida o capacete mais confortável que eu experimentei até agora, além do meu Jet da Sprint. Recomendo-vos, se gostarem, recomendo-vos a adquirir, para quem gosta de cenas do All Sport, capacetes do All Sport. Em 10 pontos possíveis eu dava-lhe um 7, 7,5, 8, mas pronto, não consegui ver os testes de segurança, mas sei que tem lá uma cena inglesa que é recomendada, portanto o capacete não há de ser assim tão mau. Embora seja um capacete de entrada de gama, nem tudo o que é capacetes de entrada de gama é mau, hein? Às vezes não é preciso vender o rim, 2 figas e 4 vesículas para se ter um bom capacete. Este, para mim, é um capacete bastante aceitável, tá? Se gostaram, subscrevam o canal, ativem as notificações, deem o vosso like, o vosso dislike e deixem o vosso comentário. Pessoal, tchau, até outro vídeo.